a primeira vez que eu fui num date com um gringo, meu, eu estava quase me cagando nas calças. Juro, eu ficava assim pra minha amiga: "Amiga, pelo amor de Deus, tá me dando piriri, não sei o que, não sei o quê". Gente, fala: "Oi, filha". "Oi, pessoal". Eu voltei, demorei, mas tem um motivo, que é o seguinte: eu sou uma pessoa mais na minha, assim, e aconteceu situações que eu fiquei tipo: eu irei gravar". Mas daí eu parei pra pensar, e é o seguinte: vai importar? Vai importar daqui 5 anos? Porque assim, foram comentários de pessoas que não estão na minha vida, de pessoas que eu não quero na minha vida, de pessoas que daqui 5 anos, se Deus quiser, eu nunca mais vou ver elas, ou talvez agora eu nunca mais, sabe, veja elas. Então, vai importar? E o meu tema é sobre isso hoje, que é o seguinte: isso vai importar daqui 5 anos? Eu acho que o ser humano tem um costume natural já de pensar muito no que o outro vai pensar, ou como que o outro vai te enxergar perante situações que, tipo, no final, não importa, sabe? Por exemplo, eu vou explicar uma situação que aconteceu comigo recentemente. Eu tenho esse canal faz muito tempo, muitos anos. Só que eu não sou de ficar postando. Primeiro, porque eu sou uma pessoa muito. Ninguém sabe da minha vida. Até as minhas amigas mais próximas, elas não sabem o que acontece de fato na minha vida. Eu não conto, eu sou uma pessoa muito, tipo, às vezes, ai, Stella, quais são os seus planos pra não sei o quê? Eu vou falar assim, por cima, mas ninguém sabe meus planos reais, ninguém sabe o que eu faço da minha vida de verdade, ninguém sabe. Então, por esse motivo, eu sou uma pessoa bem assim. Eu posto nas redes sociais, mas ninguém sabe de fato o que está rolando. E eu acho que você se expor em redes sociais acaba sendo uma exposição. Expondo as redes sociais, exposição. Entende? E pessoas que eu não queria que soubessem sobre o meu canal descobriram. Aí eu fiquei tipo, putz, não irei mais fazer. Gente, é o seguinte, eu cheguei à conclusão que essas pessoas não estão na minha vida. Essas pessoas não fazem filha. Essas pessoas, elas não têm 1% de participação na minha vida. E se participaram algum dia, se elas não estão mais, é porque elas não estão de acordo com os meus valores, não estão de acordo com as coisas que eu penso e a maneira que eu vivo minha vida. Porque, gente, vou ser bem sincera, na minha vida é o seguinte: eu estou com você, você está comigo porque você tem algo a me oferecer e eu tenho algo a te oferecer. Seja amizade, seja relacionamentos. Se você não tem nada disso, é tchau e benção pra você, entende? Então, se essas pessoas não estão na minha vida, por que que eu tô incomodada delas estarem comentando sobre a minha vida, sendo que elas nem sabem? Então é o seguinte, vai importar daqui 5 anos? E esse vai importar daqui 5 anos, na maioria das vezes, na maioria dos casos, é um não, bem grandão. Porque eu acho que, principalmente na escola, quando a gente tá na escola, a gente fica com muita vergonha de fazer isso, muita vergonha de fazer aquilo. E passa 5 anos, a gente nem lembra das pessoas que a gente estudou junto, ou as coisas se tornam, tipo, tão pequenas comparado com os problemas que a gente tem na vida adulta, sabe? E tem tantas coisas que eu queria ter feito quando eu tinha lá os meus 15 anos, que agora com 23 eu olho e fico tipo, putz, eu deveria ter começado antes, eu deveria ter investido nisso, eu deveria ter, sabe? E eu não fiz por puro medo, talvez, do que as pessoas fossem comentar. E mais de 5 anos se passaram, estou aqui e eu me arrependo super de não ter feito coisas com aquela idade. É a mesma coisa agora. Então, no final das contas, vai importar o que as pessoas estão falando de você, entende? E é isso, gente. Então eu decidi fazer esse vídeo e mandar vocês pra puta que pariu, tá? Ó, eu acho que a resposta mais simples pra você se perguntar quando você estiver um pouco assim, com medo do que as pessoas vão falar, com medo das pessoas te julgarem, é o seguinte: vai importar daqui 5 anos? Na maioria das vezes é um não bem grande. É um não muito, muito grande. E se a gente ficar esperando fazer as coisas pra tipo, ai, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais bonita,
esse dia a gente talvez nunca chegue, tá bom? É igual eu falei no meu outro vídeo, talvez o dia que você tanto espera nunca chegue, então você vai ficar paradinho aí esperando Deus, o universo trabalhar por você, por uma coisa que nem você corre atrás, tipo, o universo te entrega o que você emite. E eu acho que toda exposição leva um medo, carrega um desconforto no começo. E, cara, essas pessoas realmente vão fazer parte da sua vida daqui 5 anos, então a opinião delas vai importar de qualquer maneira? São pessoas que você quer andar daqui 5 anos, na sua melhor versão, são pessoas que vão estar com você? Eu não acho, né? Então, assim, hum, pra mim é bem simples, gente. Isso vai importar daqui 5 anos? Se for um não, é assim, ó, bem grandão, tá? E eu entendo que quando a gente tem inseguranças em relação a medo de começar um projeto ou, sei lá, gravar um vídeo que seja, começar algo novo, é muito comum ter medo e é totalmente normal. É normal. É normal, não tem o que fazer. É, né, a gente é criado numa sociedade que a gente tem que ficar o tempo todo numa caixinha que as pessoas vão te julgar. Às vezes as pessoas que mais vão te julgar são as pessoas mais próximas de você. Mas, gente, no final das contas, quando você for morrer, ai, sendo bem sincero, quando você for morrer, será que essas pessoas ainda vão estar aí, sabe? Te enchendo a paciência? Será que você não vai olhar pra trás e pensar, putz, deveria ter começado aquele projeto, putz, deveria ter começado aquele negócio que eu queria começar, gravar vídeo que seja, sabe? E é isso, é isso. Se as pessoas não vão estar na sua vida, você não se vê com elas daqui 5 anos, né? Ai, mas é meu namorado, não sei o quê, então termina. Brincadeira, gente, eu entendo. Mas, assim, sabe, vai com medo, porque o medo não é uma coisa só sua, tá? Não é só você que tá sentindo medinho por começar algo novo. Todo mundo que começou sentiu medo, todo mundo. E faça a pergunta, novamente, faça a pergunta. Isso vai importar? Isso vai ter uma relevância na minha vida daqui a alguns anos, daqui a alguns meses? Ai, mas eu acho que essa pessoa vai continuar na minha vida. Você acha? Se é uma pessoa que te coloca pra baixo o tempo todo, que fica mandando suas coisas no grupo de amigos que eles têm, tipo assim, será que realmente vai ter importância? Não, não vai, provavelmente não vai ter importância, gente. Essa situação que aconteceu comigo foi muito engraçada, porque já eram, tipo assim, são pessoas que eu realmente não considero, não estão na minha vida. E quando aconteceu essa situação, que enviaram o meu videozinho no grupo deles, eu fiquei tipo, hum, bom, era algo que eu não gostaria que tivesse rolado. Por eu já ser uma pessoa mais, né, na minha assim, já era algo que eu não gostaria que tivesse rolado. Mas são pessoas que estão vivendo minha vida. Gente, eu sou muito grata pelas coisas que eu vivo na minha vida. Claro que às vezes me dá uns. Eu fico meio maluca da cabeça. Mas assim, me perdoa, mas eu vejo muito que a pessoa atrai na vida. Eu vejo muito como que a pessoa vive a vida dela. Se ela não for uma Maísa, uma Larissa Manoela, que tem a minha idade, uma Billie Eilish, sabe? Você não vai me afetar, cara. Então, as únicas pessoas que realmente têm relevância na minha vida, que eu tô preocupada em agradar, gente, minhas amigas mais próximas, minha família, e nem todas as amigas, nem todo mundo é minha família. Então, assim, não estou preocupada, tá? Não estou preocupada. E vocês também não deveriam estar preocupados com o que as pessoas vão falar, se as pessoas vão rir de você. Porque sempre vão ter pessoas que vão concordar e pessoas que não vão concordar. Às vezes as pessoas mais próximas de você também vão, né, falar asneira, ficar ali no seu ouvido. Então, uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente se fazer e é a número um. Isso vai ter relevância? Essas pessoas vão estar na sua vida daqui 5 anos? Você se vê na sua melhor versão com elas? Se a resposta for não, então por que que você está esperando para começar alguma coisa nova? Vai com medo.
sabe? Vai com medo. As pessoas não se importam tanto assim. No final do dia, cada um tá preocupado com você mesmo. Eu acho que as pessoas que falam muito da sua vida, as pessoas que sempre estão envolvidas em fofocas, são pessoas que, assim, se você for olhar bem a vida delas, elas não têm nada a te oferecer. Absolutamente nada. Isso eu acho uma coisa muito importante a se fazer também. Uma outra coisa que eu acho muito importante a se fazer, analise a vida das pessoas, vê se aquela opinião realmente vale a pena ou não. Por que que uma pessoa que nem tem conhecimento das coisas, uma pessoa que não tem nem cultura, sabe? Pessoa que só sabe ficar de fofoquinha da vida dos outros, por que que você tá dando ouvido pra elas? Sabe? Use elas como exemplo e fale, tipo, cara, eu não vou ser igual a você, então um beijo. E eu acho que são coisas que a gente às vezes se sente meio culpado, né? A gente fica tipo, pô, será que eu tô sendo metido? Será que eu tô sendo egoísta? Mas, gente, não, não acho. Depois que comecei a cortar as pessoas da minha vida com muita facilidade, eu tenho essa facilidade em cortar pessoas da minha vida. E eu não vejo o menor problema em cortar as pessoas da minha vida. É assim, cara, está me irritando? É um beijo e um tchau pra você. É, minha vida ficou muito mais fácil, sou mais feliz, sou mais leve. E é claro que a gente sempre fica triste com situações, tipo, pô, essa pessoa era importante pra mim. Mas, gente, a vida adulta é assim, se a pessoa não tá te fazendo bem e ela não muda, é uma coisa que você vai ter que estar cortando, né? Eu entendo também que o medo de você começar algo novo vem de traumas, muitas vezes, e de situações que aconteceram com você no passado, muitas vezes na sua infância, suas vontades, seus, sabe, as coisas que suas ideias foram negligenciadas, seja na escola ou pela sua família mesmo. Eu entendo isso. Eu entendo. Pode ter certeza que eu entendo. Mas, no final das contas, a sua vida é sua. Não adianta você ficar esperando alguém te dar permissão pra viver, alguém te dar permissão pra fazer algo que você sempre quis, que o seu coração sempre queimou, entende? E não é um comentário de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas que não vão te acrescentar em nada, que vai mudar na sua vida. Gente, vai com medo. Se vocês forem ver, as pessoas mais, sabe, assim, da vida começaram com medo e mesmo assim foi. Ah, eu quero começar a vender tal coisa, criar o meu produto. Você tem a minha permissão agora. Vai e faz, tá bom? Eu quero começar a cantar. Vamos fazer uma aula de canto antes. Vamos estar fazendo uma aula de canto, mas vai em frente, entendeu? Ninguém começa perfeito, ninguém começa sendo, pô, a melhor pessoa do mundo. Mas vai, começa. Com o caminhar, você vai vendo, tá, vou mudando nisso, vou acrescentando aquilo, isso daqui já não me serve mais. E é isso, gente, é sobre isso. Vai com medo, vai com medo. Ai, é muito fácil falar, Estela, vai com medo. Gente, eu tô aqui, ó, dando minhas caras pra uma pessoa que eu acabei de falar. Eu sou uma pessoa muito na minha, muito, assim, privada com a minha vida, mas tô aqui, ó, dando minhas caras. Então, não pense que só porque você tá me vendo aqui que eu tô me sentindo confortável aqui falando com uma câmera na frente da minha janela, provavelmente meus vizinhos me ouvindo, porque é algo desconfortável também. No começo é tudo desconfortável. Uma pessoa que vai escrever um livro, ela vai ter medo de ser julgada. Uma pessoa que os youtubers mais famosos tiveram esses medos. As pessoas que escrevem músicas e lançam músicas têm medo de do que o pessoal vai ouvir, sabe? Ai, aquele desenho, eu queria muito desenhar, mas eu tenho medo de não ser perfeito. Primeiro passo você dá. Ao decorrer do caminho, você vai ajustando o que te serve e o que não tá te servindo, tá? Falar pra vocês que os melhores momentos que eu vivi na minha vida foi indo com medo, sabe? Viajar sozinha em dates. Gente, a primeira vez que eu fui num date com um gringo, meu, eu tava quase me cagando nas calças. Juro, eu ficava assim pra minha amiga, amiga, pelo amor de Deus, tá me dando piriri, não sei o que, não sei o que. Gente, tipo, o idioma que não é o meu terceiro idioma,
sabe? Tipo, gente, eu fiquei maluca, assim, fiquei maluca. E fui com medo e foi. Tipo, a maioria dos dates que eu tive com gringos foram os melhores que eu tive na minha vida. E, enfim, sabe? Várias situações. Começar a gravar também, mas não é para as pessoas. Eu acho que é mais pra mim ver, porque, por exemplo, ai, gente, eu odeio assistir o meu primeiro vídeo aqui. Eu nunca vi o meu primeiro vídeo, nem quero ver, falando de como aprender japonês. Misericórdia! Mas, tipo assim, ai, mano, depois foi muito bom, porque tem gente que até hoje, no meu Insta, até hoje, juro por Deus, me manda mensagem, tipo, e aí, você não vai mais ensinar japonês? Gente, primeiramente que assim, o meu japonês é, ai, sabe, tipo assim, eu consigo me comunicar, mas eu não diria que eu sou fluente, entendeu? Então, sei lá, e existem muitos professores bons aqui também. É, e os meus vlogs que eu gravei assim, de Nova York, Los Angeles, eu amo assistir, porque não é uma coisa que eu fiz pros outros, sabe? É uma coisa que eu fiz pra eu me lembrar que, cara, cheguei aqui, sabe? Se fosse pra eu ter ouvido a opinião das pessoas, eu não estaria aqui. E é isso, são coisas que eu consigo me lembrar. Nossa, eu olho muito pro lado, né? Eu reparei agora, mas é que minha janela tá bem aqui, ó. E tem estudante ali embaixo. Aí eu fico vendo assim, tipo, o que eles estão fazendo ali? Entendeu? Mas são coisas que é pra eu me lembrar, sabe? E é igual eu falei, não pensem que só porque eu tô aqui falando que eu sou a pessoa mais confiante do mundo, porque muitas vezes eu deixo o medo me levar também. Igual eu demorei 2 meses pra gravar um vídeo aqui de novo, pelos comentários que eu recebi, assim, não do YouTube, porque vocês foram os fofos, mas de pessoas que estavam na minha vida antes. Aí eu fiquei tipo, putz, mano, tipo, o lugar que eu moro é pequeno, as pessoas se conhecem, eu não quero essa exposição. Mas parando pra pensar, que muda? Que muda alguém comentar, sabe? Isso vai mudar o fato de que segunda-feira eu vou ter que acordar, na verdade hoje é quinta, de que amanhã eu vou ter que acordar e trabalhar? Não vai mudar. Isso vai mudar o fato de que eu tenho conta pra pagar? Não vai mudar, entendeu? E às vezes esses comentários vêm de pessoas que, tipo assim, não querem nada com nada da vida. Então, gente, isso vai mudar o fato de que você que tá assistindo vai ter que acordar amanhã e trabalhar de qualquer jeito? Ou estudar, que seja? Sabe? Não? Então comece do pequeno. Você tem medo de fazer algo muito, pá, grande assim? Comece do pequeno. E, gente, escreva uma lista. Coisas que eu tenho medo e tenta achar a raiz desse medo. Eu tenho medo de fazer isso. Por que que você tem medo? Eu vou falar pra vocês, na maioria das vezes é medo do que as pessoas vão comentar. Assim, gente, na maioria das vezes é bizarro. É bizarro. Mas faz um shadow work. Pesquisei shadow work. E escreva seus medos e tente achar a raiz delas. Tá, eu tenho medo disso porque quando eu era pequeno comentaram disso, disso, disso. Pegue uma coisinha dessa lista e na primeira semana você vai fazer. Você vai fazer, com medo, mas você vai fazer. E depois você vai praticando, gente, vai acrescentando e vai fazendo. Porque se você não enfrenta os seus medos, e aí, quem que vai enfrentar por você? As pessoas não precisam te dar permissão, entende? É você que tem que se permitir. E eu demorei um pouco pra entender isso. Eu ficava esperando muita aprovação dos meus pais, que seja, ou de amigas, tipo, isso, amiga, vai lá fazer, eu confio em você. Mas o que muda no final do dia? Sabe? É uma pergunta que eu me faço. O que muda no final do dia? Se eu não tô feliz comigo mesma, se eu não cumprir minhas metas, se eu vou deixar o medo me atingir ou não. Entendeu? Então faça isso, ó. Seu dever de casa é escrever os seus medos, achar a raiz e depois, nessa semana, tá? Faça um deles, pelo menos. Faça um deles. Lembrando, gente, no meu último vídeo também falei isso, mas acompanhamento psicológico é sempre muito importante. Só porque eu tô aqui falando na internet, às vezes não serve pra você. Não acreditem em tudo que vocês vêem na internet, porque eu não sou psicóloga, eu não sou profissional na área. Então, isso são coisas que eu aplico na minha vida
pessoal e que me ajudam, mas existem coisas que realmente você vai precisar de um acompanhamento profissional, eu acho isso extremamente importante. Mas é isso, galera. Eu acho que os próximos vídeos eu vou fazer sobre como planejar um intercâmbio, que eu gosto muito desse assunto. E é um assunto, gente, que assim, eu tenho muito conhecimento sobre. Por quê? Porque a minha vida inteira, eu sempre pesquisei sobre intercâmbio, sobre países e esse tipo de coisa. Então as pessoas vão me perguntar, eu falo, ah, é isso, isso, isso. Você vai precisar de tanto, tanto, tanto. Olha, esse país tem essa cidade, não sei o que, não sei o que. Ah, se você quiser um intercâmbio mais assim, tem essas opções. Então, é um assunto que eu realmente tenho conhecimento sobre e eu vou querer fazer mais. E é aquilo, nunca fiz, por quê? Porque eu tinha medo. Ai, será que as pessoas não sei o que, não sei o que? Cara, quer saber? Um grande foda-se. É isso, gente. É essa palavra. Coloque na cabeça de vocês, entendeu? E é isso. Um beijão. E eu volto, tá bom? Tchau!